O Evangelho é a boa nova e Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova e Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova e Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova e Jesus veio ao mundo anunciar. Boa noite a você que está chegando, você que já está conosco aqui nesse Circo Bíblico, para nós darmos continuidade ao estudo, dessa semana, que começou ontem, como toda semana, a gente tem de segunda a sexta, aqui nesse canal, no Instagram, Circo Bíblico PNSP, todos os dias tem um irmão nosso aqui que está aí trazendo a mensagem da carta de São Paulo a Timóteo, que nós estamos estudando essa semana. Então ontem nós já tivemos nosso irmão Dionísio Luciano, hoje eu estou com vocês, nós estamos juntos, e amanhã nós temos o Vicente, quinta-feira temos o Lineu e a Ana, e na sexta a Egídia. Então todos os dias, encontro marcado. Muito obrigado por você estar conosco aqui, para a gente partilhar essa alegria, esse estudo. Então agradeço muito a presença de vocês, que nos fortalece, que nos dá coragem e força para ir firme nessa caminhada. Então toda semana, Circo Bíblico PNSP. Se você puder enviar para o seu amigo que perdeu esse encontro, envia lá e passa para ele assistir lá no YouTube, o YouTube PNSP. Se você também ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ajuda a evangelizar dessa forma, passando para os seus irmãos. YouTube, Circo Bíblico PNSP, você vai ter lá também todos os encontros que a gente fez desde o início desse trabalho. Então, boa noite a você, muito obrigado, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos proteja, Então, com alegria, peçamos essa presença de Deus no nosso meio. Vamos lembrar como a gente canta, Como é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que está aqui para fazer santo lugar. Como é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que estará aqui para fazer santo lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Podes reinar, Senhor, neste lugar. Espírito Santo, amém. Meus irmãos, hoje, nós dando continuidade ao estudo, nós vamos para o último capítulo, capítulo 6 da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então você com certeza já está aí com a sua Bíblia Apóstolos, Então, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Hoje nós finalizamos este capítulo, essa carta, primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então, é com muita alegria que a gente dá continuidade a esse estudo. E assim, peçamos a presença do Espírito Santo no meio de nós, Ele que se faz presente, nos fortalecendo. Então, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, você que tem aí o subsídio, você que tem um livrinho, acompanha conosco, você que não tem, fecha teus olhos e vá repetindo conosco essa oração que nós rezamos antes de fazer a leitura da Sagrada Escritura. Então rezemos juntos. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja.
enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E agora eu convido, para que a gente possa partilhar um pouco, a gente lembrar aqui da nossa partilha, o que a gente vivenciou essa semana, o que a gente passou, o que a gente vivenciou, presenciou, que foi bom, que não foi tão bom, mas que nos trouxe aprendizado, que nos fortaleceu nessa caminhada. Eu queria aqui lembrar, hoje a gente teve notícia, mais uma notícia aí no grupo do SCC, nós sabemos, eu não sei informar bem como foi, mas também isso já não tem nenhuma importância, a gente comentar aí a morte do pai de um amigo da gente do SCC, pai do José Newton, a gente deseja aí, os nossos sentimentos, o nosso irmão que está aí nesse momento, passando por esse momento difícil, de a perda de um ente querido. Então a gente lembra aí esse momento que não é tão fácil, não é tão bom, mas que nós temos que permanecer firmes, levantar a cabeça e continuar a nossa vida, a nossa caminhada e acreditar naquilo que o Jesus prometeu, que é a vida eterna, que é aquilo que a gente tem deixando essa vida. Então é isso que a gente pede a Deus e para fortalecer esse nosso irmão e diversos irmãos nossos que passaram por esse momento difícil nesse tempo de pandemia. E você quer lembrar o quê? Vamos lembrar coisas boas também, O que a gente lembra aí? Digita aí pra gente, Coloca aí pra gente o que você vai lembrar aí dessa semana, Queria aqui lembrar a reunião que a gente teve, com as pastorais do nosso setor adoração. Tivemos a reunião ontem com a Creuza, que é a nossa coordenadora do setor, e setor de adoração, que é a nossa comunidade Bom Jesus, a comunidade Vilagem das Palmeiras e a comunidade da Tábua dos Anassé, pessoal lá da reserva indígena. Então a gente teve essa reunião ontem para acertar diversas coisas, principalmente a nossa festa padroeira que está chegando aí, O nosso agradecimento a todos que participaram. Então lembrar. O que mais que você quer lembrar? Nos ajude aí, vamos lá. Compartilhe com a gente, conversa com a gente aí. Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, Dona Zulene? Está começando, Que já está iniciando, A gente daqui a pouco está aí fazendo a pré-festa. E logo, logo a festa também vai estar acontecendo. Lembrando que a festa vai acontecer também online nos canais da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, que é o Instagram, o Facebook e também no YouTube, que nós já atingimos aí. Eu lembrar essa maravilha também, lembrar. Nós atingimos em menos de 24 horas os 1000 inscritos, para o canal poder transmitir ao vivo a festa do Nossa Senhora dos Prazeres. Estamos quase chegando a 2000 e vamos chegar logo, logo, Então a gente pede a você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Nossa Senhora dos Prazeres Calcaia, Senhora dos Prazeres Calcaia, YouTube, Senhora dos Prazeres Calcaia. Então você pode se inscrever lá para participar também aí da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que logo, logo está chegando. Bom, meus irmãos, já que vocês aí não estão querendo lembrar mais alguma coisa, estão lembrando, está na cabeça, está na mente de vocês e no coração, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, Então nós vamos cantar, acolhendo a palavra de Deus, para que a gente possa fazer uma breve leitura e partilhar um pouco nesse estudo bíblico da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Então, cantemos juntos. Quero viver a palavra de Deus, viver a palavra. Quero viver a palavra de Deus, viver a palavra. Quero ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra. Quero ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra.
Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, tomei sua Bíblia e vamos fazer uma breve leitura. Vamos juntos, né? Os escravos, né? Aqui no texto, aqui, a primeira coisa que fala sobre os escravos. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem considerar os próprios senhores como digno de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam a eles melhor ainda, porque são fiéis e irmãos amados, que se beneficiam dos serviços de vocês. Tudo isso é o que você deve ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra coisa e não estiver de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo a piedade, é um orgulhoso que não entende nada, um doente atrás de controvérsias e disputa de palavras. Surgem daí a inveja, briga, blasfêmia, suspeitas maldosas, polêmicas sem fim entre pessoas que têm mente corrompida e estão longe da verdade, que julgam a piedade como fonte de lucro. De fato, a piedade que basta a si mesma é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar dele. Se tivermos o que comer e com que nos vestir, que nos contentemos com isso. Os que desejam enriquecer caem na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afogam as pessoas na ruína e destruição. Porque a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Pela ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé e se afastaram da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a bondade. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado e da qual você fez tão bela profissão de fé na presença de tantas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, com bela profissão de fé, eu lhe ordeno: conserve o mandamento sem mancha e irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta aparição mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Instrua os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos, nem coloquem a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. Que os ricos pratiquem o bem, se enriqueçam com belas obras, sejam generosos, capazes de partilhar. Estarão assim ajuntando para si um belo tesouro para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. Timóteo,
guarde o depósito, evite o palavreado vazio e ímpio e as contradições de uma falsa ciência. Pois alguns a professaram e se afastaram da fé. A graça esteja com vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que maravilha, né? Estamos fechando esse nosso estudo com esse capítulo. E que maravilhas esse capítulo nos traz, né? Que coisa maravilhosa. Tanta coisa boa. Tantas palavras que nos direcionam, né? Principalmente para o momento que nós estamos vivendo e também para quando a gente imagina, né, que está fazendo tudo certo, tudo correto, está indo bem, né? Quantas vezes a gente tem que parar para pensar quando ouve, né, com tanta clareza, coisas maravilhosas como nós ouvimos agora. Meus irmãos, nós iniciamos essa nossa reflexão no capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 1 até o versículo 2a, né, que vai nos falar sobre a situação escravos e senhores. A gente sabe que naquela época, né, em toda essa região, principalmente ali na região de Éfeso, né, havia muita escravidão. Muita escravidão, né, tinham muitos escravos. A gente inclusive lembra, né, sobre essa questão, foi muito clara, passada em outros estudos, né, e aí a gente pensa de que forma em relação a isso. Como nós pensamos que os escravos eram tratados naquela época, né? A gente teve aí, estudou um pouco sobre a escravidão, viu o quanto havia tanto sofrimento, e aqui a gente percebe que lá na época que Paulo estava falando com Timóteo, além da questão da escravidão, como a gente viu lá no início do nosso estudo da carta de São Paulo a Timóteo, tinha toda aquela situação em que algumas pessoas, né, os falsos profetas, estavam lá, né, querendo trazer muita coisa nova, novidades, né, para o povo, aquelas coisas que traziam assim, aquela vantagem do homem, que o homem se sentia mais forte, mais firme, mais pelo próprio homem. E aí Timóteo vem a esclarecer algumas coisas, principalmente nessa relação de escravo e senhor. Como cristão, que Timóteo, a gente vai ver principalmente lá mais no finalzinho, mas como Timóteo já era cristão, ou seja, ele acreditou na palavra de Deus, ele professou a sua fé diante de muita gente, né? Então, Paulo estava falando para ele como é que o escravo e o senhor têm que se tratar quando eles são cristãos, principalmente quando eles são cristãos. Se você é cristão, então, independentemente de qualquer situação financeira, social que você tenha, de raça, seja do que for, independente disso, você tem que tratar o seu irmão com grande respeito, porque senhores e servos fiéis, né, são amados por Deus. Todos os senhores e servos, os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, têm que se tratar como irmãos em Cristo. Independente de que se eu sou o seu patrão ou se eu sou o seu servo. Nós temos que nos tratar igualmente, né? A igualdade aqui, né, o respeito, o tratamento que se tem que ter um com o outro, né? A Lúcia fala aqui, né? Respeito, tratar o outro com respeito e amor. Exatamente. A gente tem que tratar o outro com respeito e amor. Ele fala assim, principalmente os que têm senhores fiéis, não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Às vezes a gente confunde as coisas também, né? No nosso dia a dia, às vezes quando a gente tem amizade com uma pessoa, a gente se aproxima mais da pessoa, tem experiência na empresa onde eu trabalho, que vai
vou completar 8 anos de trabalho, e lá a gente tem já uma proximidade. Mas por causa dessa proximidade, quando nós estamos falando de trabalho, ou seja, tem o servo, tem o senhor, tem o meu coordenador, o meu supervisor, então eu preciso tratá-lo com respeito conforme o meu trabalho exige. Aquela minha proximidade com ele não me dá o direito de desrespeitá-lo, de tratá-lo diferente quando estamos falando de trabalho. Então, é uma situação, como o Paulo fala aqui para Timóteo, independente de que lugar vocês estejam, na posição que vocês estejam, tratem-se com respeito, com amor, como cristãos, né? Respeitem o outro como cristãos. É importantíssimo a gente ir guardando essas coisas para quando a gente for, né, fazer aqui as nossas perguntinhas, a gente for nos relacionar com esse texto aqui, a gente vai ficar um pouco mais à vontade para pensar, né? Dando continuidade, Paulo vem falando de uma coisa muito importante, que é a piedade, né? Acredito que se você tem a Bíblia atualizada, vai ter aí piedade. Em alguns outros textos, né? A palavra piedade, ela tem um contexto de fé, né? A gente vai ver aí que ela tem em alguns, principalmente nas cartas pastorais, ela é usada como piedade. Mas em outros textos, a gente usa-se aí a palavra fé, né? Mas o que vem definir piedade? O que é piedade, né? O que a gente define? Como é que a gente define a palavra piedade aqui? A gente pode definir aí, dizer o que a gente acha que é piedade? Alguém pode nos ajudar? Piedade para você, o que é? Para a gente poder começar assim a pensar um pouco mais nesse texto. A piedade ela define, né, define assim uma atitude que a gente tem de devoção a Deus e de respeito pelo próximo, pelo nosso irmão, pelas pessoas. Então, piedade é uma atitude que a gente tem em relação às pessoas e em devoção a Deus. Ou seja, um respeito, né, uma forma de tratar. Então, as relações que nós temos como cristãos, elas são superadas também quando a gente tem piedade uns para com os outros, né? Então, é importante que a gente tenha em nós essa piedade. E aí o texto fala de coisas maravilhosas, né? Nesse trecho do versículo 2b até o versículo 10. Coisas que nós precisamos ler com mais calma em casa, porque talvez a gente precise reforçar isso para as nossas vidas. Diz aqui, tudo isso é o que se deve ensinar e recomendar, né? A piedade, o respeito, lembra lá que foi falado anteriormente? Então a piedade, tudo isso é o que se deve ensinar, ter respeito com o outro e amor. Se alguém ensinar outra coisa e não estiver de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo a piedade, é um orgulhoso que não entende nada, um doente atrás de controvérsias e disputas de palavras. Olha só, quando a gente não age como cristão, a gente se torna uma pessoa que vai estar sempre combatendo os outros por achar que tem toda a razão. E aí gera-se, olha o que a gente viu aqui, ó. Surge aí o quê? Inveja, briga, blasfêmia, suspeitas maldosas, polêmicas sem fim entre pessoas que têm mente corrompida. E o que mais? Entre pessoas que têm mente corrompida e estão longe da verdade, que julgam a piedade como fonte de lucro. Então, quando a gente se afasta dessas determinações, dessas instruções de tratar o outro com respeito, com amor, com todo cuidado, né? Com piedade, né? Que é o que nos faz tratar as pessoas assim. Então, a gente acaba decorrendo em faltas que nos levam ao quê? A tratar com mais importância coisas como, por exemplo, diz aqui, olha,
De fato, a piedade não basta a si mesma e é grande fonte, que basta a si mesma é grande fonte de lucro. Pois, lembra que ele, nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar. Isso é uma coisa que a gente já ouviu demais, né? Que nada nós trouxemos e nada nós poderemos levar. E aí ele fala muito mais ainda, reforçando aqui. Se tivermos que comer todo dia o que vestir, agradeçamos a Deus. Quem deseja se enriquecer cai na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afogam a pessoas na ruína e destruição. Pela ânsia do dinheiro, alguns se afastaram da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Olha só, pela ânsia do dinheiro, muitos se afastaram da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Gente, é uma realidade. Porque quantos de nós, nesse período de pandemia, quando a gente perdeu os nossos empregos, quando a gente perdeu a parte do salário, mesmo sendo assim, a gente já fica de uma forma meio que perturbado, né? Preocupado com uma coisa... É muito atual, né, Lúcia? Exatamente. Fica aquela coisa de você fica cabeça quente, de repente você acaba tratando mal as pessoas. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, se isso chega a acontecer com vocês, mas quando a gente está muito preocupado, Chico diz aqui, a verdadeira vivência do Evangelho é viver praticando a piedade. Exatamente. Então, quando a gente deixa de praticar a piedade, a gente acaba se fixando a coisas que estão mais próximas de nós. O que está mais próximo de nós hoje? Essa globalização, quando eu falo um mundo que está globalizado, que você está aqui hoje, em questão de segundos você dissemina uma coisa, a parte financeira também, o capitalismo, que nos mostra que a gente tem que ter, que as coisas já não são mais consertadas, tudo tem que ser trocado, até a questão da troca e rápido, você tem que ter, todo dia uma coisa vai se modificando e você precisa ter aquela coisa, porque você já está atrás, você já está ficando para trás. Então isso gera em nós uma necessidade muito grande de absorver essas coisas. Olha o que a carta diz aqui, o que ele diz? Aqueles que, os que desejam enriquecer na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afogam as pessoas na ruína e destruição. Pela angústia, pela ânsia do dinheiro, alguns se afastaram da fé e se torturaram por muitos sofrimentos. Com certeza. Quando a gente coloca, né, a Bíblia nos diz também, que está? O teu tesouro está onde está o teu o quê? Coração. O teu tesouro está onde está o teu coração. Eu carrego comigo uma coisa muito que eu tento todos os dias pensar assim. Nós não podemos colocar como ponto de partida principal na nossa vida. Por exemplo, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas filhas, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, mas eu não posso colocar nada dessas coisas, nem ninguém, antes de Deus. O teu tesouro está onde está o teu coração. Porque Deus não nos decepciona. As pessoas nos decepcionam. Eu posso me decepcionar com a minha esposa, como ela pode se decepcionar comigo. A gente pede todo dia fortalecimento para a relação, pede a Deus que abençoe, mas pode acontecer de um ou outro, né, de nós desrespeitar, tratar mal e ainda pior, fazer o quê? Você se decepcionar com essa pessoa. E aí quando você se decepciona com essa pessoa, ou quando você perde aquilo que você coloca como principal, você perde a vontade de viver. Muitos de nós perdem a vontade de viver porque a gente coloca a nossa vida, a importância da nossa vida em coisas ou pessoas. Coisas se acabam, pessoas
também se vão e também nos decepcionam. Deus não nos decepciona. Deus não nos abandona. E colocar o dinheiro como um ponto principal na nossa vida, isso com certeza vai nos trazer decepção. O dinheiro é importante, mas o que disse aqui? Se você tem o que comer, o que vestir, tem uma casa, agradeça a Deus e tente, seja piedoso com os outros que não têm, que não podem, né? Mas é muito importante. Como é bom esse texto, né? Como é bom esse texto. A gente fica até, e eu que falo pouco, né? Então, aí a gente fica com um leque de coisas para a gente conversar. E aí a gente fecha aqui com o que o Tico falou, né? A verdadeira vivência do Evangelho é viver praticando a piedade. É isso mesmo, Tico. Enquanto a gente não ficar firme praticando a piedade, nós não vamos chegar à nossa promessa, ao que Deus prometeu a cada um de nós. Dando continuidade aí lá no 11, né? Testemunhar a fé. Aí ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele começa a falar para Timóteo, ele fala para Timóteo o que Timóteo tem que fazer. Testemunhar por quê, né? Ele diz, você, testemunhar a fé. Você, porém, homem de Deus. Olha o que está dizendo para nós. Você, homem de Deus, você cristão, você homem de Deus. Fuja dessas coisas. Da ambição, da inveja, da briga, da blasfêmia, das suspeitas maldosas, né? Como a gente gosta de suspeitar dos outros, qualquer coisinha. Ah, eu acho que alguém está fazendo isso. Eu acho que a sujeita está fazendo isso. Eu acho que não sei quem está fazendo isso. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Aquilo que eu não vi mesmo, eu não posso dizer porque eu não testemunhei. A única coisa que a gente não viu e que a gente pode testemunhar com segurança, que nos foi transmitido pela tradição, né, por tudo que foi ensinado pela palavra de Deus, é que Jesus ressuscitou. Não é isso? Jesus ressuscitou. Levar isso é a nossa obrigação, levar isso é a nossa grande missão. E aí ele continua. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a bondade. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna para a qual você foi chamado e da qual você fez uma bela profissão de fé. Então ele fala aqui que Timóteo, né, quando ele foi lá, Paulo, que foi ele quem introduziu Timóteo ao cristianismo, quem tornou Timóteo cristão, diz, você professou essa fé diante de muita gente, diante de Deus, que dá a vida, todas essas coisas, dá a vida a todas essas coisas, de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, com bela profissão de fé eu lhe ordeno. Então ele dá uma ordem a Timóteo dizendo, conserve o mandamento sem mancha e irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Conserve o mandamento como? Sem mancha e irrepreensível. Ou seja, cumpra, siga os mandamentos. Tico está dizendo aí como somos fracos, que Deus tenha piedade de nós. É isso mesmo, meu Tico. Como nós somos fracos, nós somos humanos, temos todo o direito de fraquejar, mas só não temos o direito de ficar caído no chão, derrubado. Porque o nosso Deus é o Deus da vitória, é um Deus que nos levanta todos os dias. Assim a gente queira levantar. Assim a gente queira permanecer de pé, né? A gente precisa estar firme nisso. A help, né, a socorro, né, diz aí, não devemos julgar o outro, pois somos todos irmãos. Com certeza, minha amiga, com certeza. Não devemos julgar o outro, não cabe a nós julgar o outro, né? Não cabe a nós ficar imaginando isso da vida de A ou de B, né? Não cabe a nós, esse julgamento não somos nós que vamos fazer. Nós temos que caminhar juntos. E se o nosso irmão, como Paulo sempre ensinou nas cartas, também nessa carta, se teu irmão não está bem, vai lá, procura ajudá-lo. Se ele não quiser te ouvir, o que é que faz? Junta outra pessoa e tenta lá falar com ele. Se ele não quiser te ouvir, chama mais alguém, se não, chama a tua igreja.
chama o teu padre, chama alguém para ajudar essa pessoa. Mas não desiste dele, porque Deus não desiste de nós. Mas a gente não pode julgar. A gente não pode tratar as pessoas como se nós fôssemos melhores que eles. Não somos. Somos amados por Deus, assim como eles também são. Na situação em que se encontram, seja do pecado, seja da graça, Deus nos ama igualmente. Agora, cada um de nós escolhe se quer receber a bênção ou se quer receber a maldição. Né? Diante de vós, lá em Eclesiástico, eu deixo a vida. Paulo tratava, a gente tem lá no início uma saudação, no início da carta, e aqui no final da carta a gente tem as saudações finais, onde ele fala: Timóteo, guarde o depósito, né? Evite o palavreado vazio e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns a professaram e se afastaram da fé. É um lembrete final que Paulo fecha essa carta, né? Muito importante a gente saber, né, sobre essa questão do que Paulo está falando. É importante a gente também lembrar, como o Tico disse aí, que a gente precisa ser forte, né, ser firme. Também lembrar que a exigência fundamental do Evangelho, né, a gente sabe disso, o Evangelho, a exigência fundamental dele é a preferência pelos pobres. A preferência por aqueles que são menos favorecidos. A preferência por aqueles que necessitam de ajuda, que precisam. Então o Evangelho, ele tem essa característica, a preferência pelos pobres. E aí, meus irmãos, quero convidar vocês para a gente vivenciar um pouquinho do texto, né? Que a gente tem aqui que correr um pouquinho, né? O texto aqui no nosso livrinho tem umas 3 perguntinhas, e a primeira diz assim: o seu Antônio fala aí: vivemos o bom combate da fé para conseguirmos a vida eterna. Exatamente. Nós temos que viver todo dia, combater todo dia, né? Viver o combate da fé para que a gente possa chegar à vida eterna. Ou seja, a gente tem que estar todo dia se desafiando e enfrentando desafios, né? Lutando para que a promessa a gente chegue a ela, porque já é nossa e depende de nós chegar até ela, né? A vida eterna já é nossa, já está garantida se a gente quiser recebê-la. Se a gente não quiser, o Senhor Jesus, na sua dignidade, no seu grande respeito às nossas escolhas, Ele também nos respeita, e aí, infelizmente, nós fazendo a nossa escolha, vamos ter a vida ou a morte, como escolhermos. Então, aqui na nossa primeira perguntinha, na letra A, você que tem um livrinho, né? Diz assim: o que é a doutrina segundo a piedade? O que a gente sabe? O que é a doutrina segundo a piedade? A gente já conversou aqui, né? Falou um pouco do que ele vinha dizendo no início do capítulo, lá sobre a questão da piedade. E ele falava aqui que se alguém ensinar outra coisa que não seja o que Jesus ensinou, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ou esteja de acordo com a doutrina segundo a piedade, é orgulhoso. Doutrina segundo a piedade. O que é? A gente falou aqui que piedade é o quê? O que nós falamos que é piedade? Piedade é um termo, né, que é usado aqui nas cartas pastorais,
e que define a atitude de respeito a Deus e resposta também e respeito também às pessoas, aos nossos irmãos. Então a doutrina, né, o que se vem sendo ensinado, né, como devoção a Deus e também respeito aos irmãos. O que é viver uma doutrina segundo a piedade? A doutrina segundo a piedade é o que estava sendo, é o que foi ensinado, né, e que foi transmitido, né, que nos relaciona, que nos traz a fazer aquilo que é vontade de Deus. Que Jesus disse, que está na palavra dele, e o que também a igreja vem trazendo, a igreja vem transmitindo, né, através desses tempos, né? E aí a gente fala pela questão do depósito da fé que finalizou, que vem também trazendo nessa tradição. Qual o ensinamento que tiramos em nossa vida? A segunda pergunta, né? A Lúcia fala aqui que é a expressão da fé, né? A expressão da nossa fé, com certeza, Lúcia. Qual o ensinamento que tiramos em nossa vida quando Paulo lembra que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar dele? Qual o porque elas estavam buscando simplesmente a coisa que a gente todos os dias tem e esquece de agradecer. O ar para respirar. O ar que está aí presente e que muita gente morreu por falta do ar, por não ter o ar para respirar. E também saber que tudo que nós construímos, todas as coisas que talvez a gente estava valorizando como sendo muito importantes para nós, nesse período de pandemia, nós vimos que muitas coisas que eram mais importantes estavam bem mais perto de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Talvez fosse a minha esposa, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, que você já não tinha dado tanta atenção, sua esposa que você já não dava tanta atenção, os filhos que você já não brincava com eles, e agora você está tendo que estar com eles, e você não valorizava. Quanto é importante o seu trabalho, que você o perdeu por conta dessa pandemia. Talvez você reclamasse todos os dias, talvez você estivesse lá se lamentando, porque eu queria uma coisa melhor, mesmo você não merecendo, não lutando, não estudando para tal, você reclamando, né? Então, o que isso nos traz? Eu não sei se traz esse sentimento para vocês, mas traz esse sentimento para mim agora, né? E quando a gente já, antes dessa pandemia, quando morria alguém próximo a nós, a nossa família, que a gente vai para aquela celebração e a gente percebe, poxa, mas a gente não... Como a gente, para esse mundo, para essa vida aqui, ser uma vida direcionada a Deus, nós nos tornamos aquilo que nós nos tornamos para ir embora. Cinzas, da cinza ao pó nós voltaremos, né? Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. A tia Terezinha disse assim, as nossas boas obras, né? A Rita diz, não devemos nos apegar às coisas materiais. E a tia fala aí sobre a questão das nossas obras, né? Então a gente vai aqui também lembrando todas essas coisas. Eu sei o que está no sentimento do seu coração. A terceira pergunta diz assim, qual dessas virtudes você precisa procurar mais para conquistar a vida eterna? Qual dessas virtudes você precisa procurar mais para conquistar a vida eterna? Olha as virtudes, vamos lá. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, bondade. Qual dessas virtudes você acha que você precisa procurar mais para conquistar a vida eterna? Você precisa ser mais justo? Você precisa ser mais piedoso? Você precisa ter mais fé? Você precisa amar mais?
ser perseverante, ou você precisa ser mais bondoso, ou uma outra virtude, né? O que você precisa fazer? O que você precisa procurar mais para que a vida eterna esteja mais próxima de você? Meus irmãos, são coisas que nós precisamos pensar todos os dias, tá certo? Para que a gente esteja preparado. Estar preparado para quando Deus nos convidar, para quando Deus nos chamar, né, as consequências da vida também vierem até nós, a gente possa estar pronto. A Rita diz aqui que a fé, o Tico diz a prática da piedade, né, no versículo 19, questão da prática da piedade. Meus irmãos, a perseverança também é algo que a gente tem que procurar bastante, né? Porque precisamos ser perseverantes. Perseverantes em quê? Na fé, na prática da piedade. Perseverar, manter firme, né? Se manter firme nessas questões. E aí, a gente vai aqui finalizando, né, um pouco no nosso estudo, que essa nossa participação. Já tivemos ontem um bom começo, né, de a gente juntar as informações, de nos ajudar com o nosso irmão Dionísio Luciano. Espero ter ajudado, né, a gente a meditar um pouco. A Lúcia está dizendo aí que a perseverança. Aí você pode ir pensando em o que você precisa fazer. Prepare seu coração, converse com Deus. Leia esse texto, leia esse capítulo 6 com vontade, com força, tá certo? Com alegria, porque ele traz para nós muita coisa que nós precisamos aprender ou reaprender, né, para as nossas vidas. Esse capítulo é incrível, incrível mesmo, porque traz coisas do nosso dia a dia, coisas que nós talvez não tivéssemos parado para pensar. Por isso eu convido, leia, repita, reflita, tá certo? Faça a sua leitura orante para que você possa compreender melhor essas palavras dessa carta. Muito atual mesmo. E aí, meus irmãos, lembrar, né? Amanhã, quarta-feira, a gente tem o nosso irmão Vicente, né? Nesse mesmo canal, às 19 horas. Na quinta-feira, nós temos a nossa irmã, a Ana, né? E o seu esposo, o Lineu e a Ana estão na quinta-feira. E na sexta-feira, nossa irmã Egídia, né? Egídia que está aqui conosco também. Eu costumo dizer que eu fecho a semana na sexta-feira rezando com a Egídia, né? Porque é maravilhoso a gente juntar todas as etapas do estudo, e aí quando ela vem para sexta-feira a gente reza, porque diferente de nós ela traz assim uma paz, transmite assim uma simplicidade oracional, uma coisa forte. Egídia, eu acho maravilhoso rezar com você na sexta-feira e fechar o estudo com toda a turma, tá? Muito obrigado por estar também participando conosco desse estudo hoje, tá bom? Agradecer a todos vocês, muito obrigado por estar presente, transmitam, né, esse nosso estudo, direcione as pessoas para o YouTube, né, Círculo Bíblico PNSP, que vai ficar lá gravado, você vai ter aí, quando você quiser para relembrar o estudo, é só ir lá no YouTube e você novamente buscar lá o vídeo na data na carta que você escolher e o dia que você escolher. Tá bom? Lembrar também dos nossos canais, né, gente? Os canais que nós temos aí, que é o Facebook Maria, que você pode participar da missa às quintas-feiras às 17h30, no domingo às 19 horas. Tem também o Instagram, né? Senhora dos Prazeres. Temos agora o YouTube, Senhora dos Prazeres Calcaia, que você também pode aí já ir acessando. Se ainda não se inscreveu, se inscrever lá. Que a nossa festa da padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres 2020, vai ser transmitida pelo YouTube Senhora dos Prazeres Calcaia. Lembrar aí o canal Iniciação à Vida Cristã, né, com a nossa irmã Ticiane e a sua filha Yasmin, às quartas, 19 horas, e aos sábados, às 9h30 da manhã. E também o canal Instagram, Santuário Santa Edviges, que tem lá o Ronaldo e a Daniele fazendo a sala de oração. São todos esses canais. Você pode aí permanecer firme em oração com a sua igreja. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Vamos assim agradecer a Deus
fazer a nossa oração final. Vamos rezar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, dizendo assim forte e firme: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos dizendo assim: Ó Jesus, divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho, com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Deus abençoe a todos vocês também, viu, meus irmãos aí, a Sueli, a Socorro, a Rita, a todos que estão conosco. Deus abençoe a cada família. E nós vamos falando aí questão só do depósito da fé, né? Que é a transmissão que é feita, guardar a transmissão que foi feita, do que ele foi recebido, Timóteo recebeu, que nós estamos recebendo, transmitir de geração em geração. Ou seja, vamos evangelizar, né? A tradição que nós recebemos da igreja, né? Que fala lá na carta, né? No livro, né? Naquele livrinho que nós também já estudamos, no Dei Verbo, né? Lá na Dei Verbo, se você quiser estudar, se aprofundar mais. Então nós temos que ter o compromisso de cristão de quê? De evangelizar. É o convite que Paulo faz aí a Timóteo no finalzinho, para ele permanecer firme no depósito da fé, guardar aquilo que ele recebeu e transmitir às outras pessoas. E aí ele cantava assim, né? A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. Esse Senhor que nos reuniu aqui para esse momento, que ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrar que vai ter o compromisso para cada um de nós. Olha o que você tem que fazer. Leia antes, tá certo? Porque na semana que vem nós vamos iniciar o estudo, né, da carta de São Paulo a Timóteo, da segunda carta. Então a gente terminando a primeira hoje, iniciamos na semana que vem a segunda carta, né? Então na segunda carta eu peço a você que já vá fazendo a leitura da introdução. Você vai lá na introdução da segunda carta de São Paulo a Timóteo, já faz toda a leitura para a gente na semana que vem conversar sobre essa introdução, tá bom? Então, como compromisso, semana que vem a gente já começa a semana sabendo o que a segunda carta vai trazer para cada um de nós, e a gente discute aqui nesse nosso encontro, nesse nosso mesmo canal, Instagram, Ciclo Bíblico PNSP. Boa noite, Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa. Fiquem com Deus e até semana que vem. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor.